Olá pessoal, eu sou Simone Carvalho, treinadora comportamental e especialista em multicarreira. E eu decidi gravar esse vídeo aqui, nesse lugar da minha casa que eu gosto bastante, principalmente nesse quadro. Nunca desista. Eu estou lendo um livro agora, onde tem uma frase que fala muito sobre isso e o autor inclusive recomenda que a gente escreva essa frase num papel e coloque no lugar que você veja todos os dias, e ela fica na parede frente para minha cama. Então todos os dias que eu acordo eu olho essa frase e na frase está escrito exatamente assim: quem desiste nunca vence, e só vence quem nunca desiste. Existem vários autores que falam sobre isso, tem um em especial que é neurocientista, especialista em assessment, onde ele classifica as pessoas no grupo dos desistentes, dos campistas, dos alpinistas. Isso é um assessment, inclusive, que é o QA, que é o coeficiente da adversidade, onde eu aplico nos meus treinamentos, ajudando as pessoas a identificar ali qual é a sua, não a sua condição, mas a sua situação. E eu tenho certeza o quanto nós somos guerreiros, o quanto nós somos resilientes. As adversidades vêm para que a gente tenha mais força, quantos desafios a gente tem que passar aí no nosso dia a dia, quando a gente ingressa inclusive num caminho novo. Quando eu estou falando de multicarreira, eu estou falando de algo que para alguns é completamente desconhecido, eu estou falando para outros que não é tão desconhecido, mas que fica ali aquele medo, né? Aquela insegurança, como é que eu faço agora uma nova caminhada, eu já atingi 35 anos, 40 anos, 45 anos, por que eu vou para uma nova história? O novo ele traz essa característica, né? de assustar alguns, assim como o novo traz a característica de desafiar outros. Isso para mim é um desafio, eu vou lá, eu vou topar parada e vou caminhar nessa direção. O que eu tenho trocado muito com os meus clientes e tenho colocado muito nos meus treinamentos, que existe uma competência que é absurdamente poderosa, que todos nós sabemos, mas que ela é um grande desafio, mesmo para as pessoas muito disciplinadas. E que às vezes é a falta dessa competência, é a falta do exercício dessa habilidade que faz algumas pessoas desistirem, que é o poder do foco. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. A gente sabe que tudo que a gente dá foco aumenta, tudo que a gente dá foco expande. Todas as vezes que eu falo de foco, e para explicar sobre esse conceito do aumentar e do ampliar, eu sempre trago aqui o exemplo das dores físicas. Dor de cabeça, dor no joelho, dor no estômago. Em geral, as dores elas têm a tendência a aumentar de intensidade mais à noite. E por que isso acontece? Será que a dor tem hora marcada para ficar mais forte? Não. É porque, na verdade, durante o dia, a gente tem muito estímulo. A gente tem muito estímulo visual, a gente tem muito estímulo auditivo, muito estímulo tátil. Então, é como se o nosso cérebro estivesse distraído, né? E ele está dando atenção para outros fenômenos, outros movimentos. Mas quando está mais à noite, que está um pouco mais silencioso, que está um pouco mais escuro, que você está ali um pouco mais sozinho na hora que você vai dormir, aí você lembra da dor, mas não foi porque ela aumentou. É porque, na verdade, você deu foco. Então, tudo que a gente dá foco aumenta. E quando a gente participa de treinamentos, quando a gente participa de processos de autodesenvolvimento, a gente vai aprendendo recursos e ferramentas maravilhosas que vão dando pra gente aí formas de lidar com isso, formas de lidar com as adversidades. Então, a gente aprende a colocar foco no positivo. Não é uma visão de Poliana, né, que está tudo lindo, maravilhoso, mas é olhar a realidade não como uma coisa ruim, não como uma coisa, como uma crise, mas olhar a crise como uma oportunidade. E eu sempre trago uma frase que é conhecida, mas que para mim faz muito sentido, que é: na crise, uns choram e outros vendem lenço. E felizmente eu faço parte do segundo grupo. E ajudo muitas pessoas, e centenas de pessoas, nos meus muitos treinamentos, a também fazerem parte do grupo que vão vender lenço, para ajudar inclusive as outras pessoas. E hoje eu quero falar especificamente sobre o poder do foco. Eu vou te contar uma história. Eu adoro histórias. E a história é sobre a leoa.
Alguns de vocês devem saber que, na verdade, no reino animal, quem caça é a leoa, não é o leão. A leoa, ela fica responsável por levar a caça, né, lá para os filhotes e para o leão. Então, a leoa, quando ela amanhece, ela tem duas decisões importantes para tomar. A primeira decisão, qual vai ser a caça do dia dela. Então, ela fica ali, passeando na floresta, avaliando, estudando, analisando. Uma vez que ela toma a decisão qual vai ser a caça, ela fica ali quietinha, imóvel, para que ela possa, no momento do ataque, saber exatamente para onde ela vai. E aí, nesse momento, ela percebe que um grupo de gazelas se aproxima. E por experiência de observação, ela sabe que as gazelas elas ficam mais lentas, elas correm com menos velocidade depois que elas se alimentam. Então, ela fica esperando o momento exato do ataque. E aí é nesse momento que a leoa toma a decisão mais importante dela. E você sabe qual é? Qual é a gazela que ela vai atacar? Naquelas muitas opções, ela vai escolher uma. E ela vai mirar naquela gazela. E ela fica ali o tempo que for necessário, mirando e acompanhando todos os movimentos daquela gazela. Quando é a hora do ataque, ela sai com toda a força e com toda a fúria na direção daquela gazela. Algumas vão passar ali na frente dela, atordoadas, com medo de morrer. Seria mais fácil ela abandonar o alvo e abocanhar que está aqui mais perto, mas ela não faz. Ela não abandona a gazela que ela escolheu. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história para te dizer que os nossos treinamentos é exatamente isso. Eu vou te ajudar a encontrar a tua gazela, a trabalhar o poder do seu foco, para você canalizar a sua energia, o seu tempo na direção da gazela que você escolher. Porque a gente vive, mais do que nunca hoje, um fenômeno que a gente conhece como a síndrome do excesso de oportunidades. A globalização, a internet, os vários recursos, a gente tem muitas oportunidades. E muitas das vezes o que faz a gente desistir é porque a gente está perseguindo aquela oportunidade, a gente está perseguindo essa gazela e aí surge uma outra. E aí você para com essa aqui e não vai, e vai para outra oportunidade. Uma das coisas que eu aprendi que mais importante do que iniciativa é a acabativa. Muitos têm iniciativa, mas pouca acabativa. Quantas pessoas desistem de dieta? Quantas pessoas desistem de um curso de idiomas que está fazendo? Quantas pessoas desistem de casamento? Quantas pessoas desistem, inclusive, da vida? E aí fica aqui a reflexão para gente. Qual é a gazela que eu estou abandonando? Ou será que quando eu escolhi aquela gazela, eu fui com ela até o final, apesar das outras estarem passando na minha frente? Então, o poder do foco está muito relacionado a esta decisão. Uma vez que você escolhe a sua gazela, é essa que você deve perseguir, para que você tenha um resultado muito efetivo e muito feliz com a sua decisão. E a minha contribuição é exatamente essa, te ajudar a descobrir qual é a sua gazela. Porque na hora que você descobrir a sua gazela, você vai colocar foco. E no que você colocar foco, esse foco vai aumentar. E os recursos que você precisa para alcançar aquela gazela virão. Então eu espero que com essa história, que com esses conceitos, eu tenha ajudado a você a reforçar o guerreiro que tem dentro de você, a guerreira que tem dentro de você, a força que você tem, monstruosa, para nunca desistir e ir atrás da sua gazela. Um grande beijo para vocês.